Mas vamos lá. Eu queria abrir o programa de hoje trazendo algumas coisas, algumas reflexões, né? E para isso eu vou trazer um texto do taoísmo, tá? Boa. Que começa assim: pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair uma parte do seu chi, a energia. Assim aprenderá a desenvolver a arte de falar sem perder energia. Nunca faça promessas que não possa cumprir. Não se queixe. Não utilize palavras que projetem imagens negativas, porque se reproduzirá ao seu redor tudo que tenha fabricado com as suas palavras carregadas de chi. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, é melhor não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho. Observe e reflita a energia. O universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque aceita, sem condições, os nossos pensamentos, emoções, palavras e ações, e envia-nos o reflexo da nossa própria energia através das diferentes circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas. Se se identifica com o êxito, terá êxito. Se se identifica com o fracasso, terá fracasso. Assim podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna. Aprenda a ser como o universo, escutando e refletindo a energia, sem emoções densas e sem preceitos. Porque sendo como um espelho, com o poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar oportunidade de ser e impor com as suas opiniões pessoais, e evitando reações emocionais excessivas, tem oportunidade de uma comunicação sincera e fluida. Não se dê demasiada importância e seja humilde, pois quanto mais se mostra superior, inteligente e prepotente, mais se torna prisioneiro da sua própria imagem e vive num mundo de tensão e ilusões. Seja discreto, preserve a sua vida íntima. Desta forma, libertar-se-á da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente, invisível, misteriosa, indefinível, insondável como o tal. Não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre dá-nos o necessário. Ajude o próximo a perceber as suas próprias virtudes e qualidades, a brilhar. O espírito competitivo faz com que cresça o ego e, inevitavelmente, crie conflitos. Tenha confiança em si mesmo. Preserve a sua paz interior, evitando entrar na provação e nas trapaças dos outros. Não se comprometa facilmente, agindo de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação. Tenha um momento de silêncio interno para considerar tudo que se apresenta e só então tome uma decisão. Assim desenvolverá a confiança em si mesmo e a sabedoria. Se realmente há algo que não sabe, ou para que não tenha resposta, aceite o fato. Não saber é muito incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo, ter sempre razão e de dar a sua opinião muito pessoal. Mas na realidade, o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. Evite julgar ou criticar. O tal é imparcial nos seus juízos. Não critica ninguém. Tem uma compaixão infinita e não conhece a dualidade. Cada vez que julga alguém, a única coisa que faz é expressar a sua opinião pessoal, e isso é uma perda de energia. É puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder as nossas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma palavra. Tudo o que o incomoda nos outros é uma projeção do que não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva os seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo, não se defenda. Quando tenta defender-se, está a dar demasiada importância às palavras dos outros, a dar mais força à agressão deles. Se aceita não se defender, mostra que as opiniões dos demais não o afetam, que são simplesmente opiniões, e que não necessita de os convencer para ser feliz. O seu silêncio interno torna-o impassível. Faça uso regular do silêncio para educar o seu ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo.
Pratique a arte de não falar. Tome algumas horas para se abster de falar. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo do tal ilimitado, em vez de tentar explicar o que é o tal. Progressivamente desenvolverá a arte de falar sem falar, e a sua verdadeira natureza interna substituirá a sua personalidade artificial, deixando aparecer a luz do seu coração e o poder da sabedoria do silêncio. Graças a essa força atrairá para si tudo o que necessita, para a sua própria realização e completa libertação. Porém, tem que ter cuidado para o ego não se infiltre. O poder permanece quando o ego se mantém tranquilo e em silêncio. Se o ego se impõe e abusa desse poder, este converter-se-á num veneno, que o envenenará rapidamente. Fique em silêncio, cultive o seu próprio poder interno. Respeite a vida de tudo que existe no mundo. Não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem o que tem capacidade de ser. Por outras palavras, viva seguido a via sagrada do tal. Uou! Grande. É um texto grande, mas é um texto que traz muito significado. Muito significado. Para mim, pelo menos, que eu ouvi essa semana, eu não conhecia, acho que foi semana passada, eu ouvi esse texto e disse, cara, preciso de alguma forma levar isso e depois transcrever em um corte. Isso com certeza vai para algum corte para a gente publicar. É algo que eu tenho ouvido seguidamente, todas as manhãs pelo menos. Eu tenho colocado o fonezinho de ouvido. Isso é um texto que eu gravei, mas também tem disponível aí na internet. Não com a minha voz, né? Com a nossa voz, mas tem aí disponível. Você tem que gravar com a voz do Cleiton, né? Esse texto com a voz do Cleiton e com o fundo do... Cara, ia ficar sensacional.